Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção, especialmente sobre o conceito de razão. Então veja, os objetivos da aula de hoje é utilizar na resolução de situações problemas a associação entre o conceito de razão e fração e ainda analisar situações problemas envolvendo o uso de frações como razão entre duas grandezas. Você lembra então que as frações elas podem ser utilizadas para comparar duas grandezas. Elas podem ser utilizadas, por exemplo, para medidas de massa, valores monetários, medidas de comprimentos e entre outros, não é mesmo? Isso nós já vimos, tá? E você sabe então qual é esse conceito, o que significa esse termo grandeza em matemática? Então, vamos lá. Relembrando, razão, ela vai ser sempre o quociente. O que é quociente? É o resultado de uma divisão do primeiro pelo segundo número. E muitas vezes o primeiro número vai representar uma grandeza, o segundo número outra grandeza. Mas temos uma condição. Vamos supor então que A e B podem ser qualquer número racional. Então, para que realmente haja uma razão entre esses dois números, o número B ele tem que ser diferente de zero. Por que ele deve ser diferente de zero? Porque acabamos de falar que razão é o quociente entre duas grandezas e quociente é o resultado de uma divisão. Portanto, como não existe divisão por zero, o nosso valor B tem que ser qualquer número racional, menos zero, ok? E como ele pode ser representado? Como é que uma razão pode ser representada? Ela pode ser representada sob a forma de fração ou ainda sob a forma de divisão, ok? Então, vamos lá. Grandeza vai ser tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser contado. Tudo aquilo que vem acompanhado de uma unidade de medida. Quilômetros, quilos, metros, gramas, ok? Então, volume, massa, comprimento, dinheiro, velocidade, temperatura são exemplos de grandezas que podem ser medidas. Então, a razão entre duas grandezas de mesma espécie vai ser o quociente dos números que vão expressar essas medidas sempre tomadas na mesma unidade, ok? Então, vamos agora para o praticando 1. Veja, Gláucia recortou 2 pedaços de cartolina de formato quadrado, conforme indicado na imagem que segue. De acordo com as figuras, determine a razão entre. Olha lá, a figura 1 é um quadrado de 20 centímetros por 20 centímetros. A figura 2 é um quadrado com lado 50 centímetros por 50 centímetros. A primeira coisa que eu tenho que observar antes de calcular a razão é: as duas figuras possuem a mesma unidade de medida? Sim, as duas estão em centímetros. Por quê? Se vocês recordarem, olha lá a definição. A razão tem que ter a mesma unidade. Caso não estivessem na mesma unidade de medida, por exemplo, vamos supor que aqui ao invés de centímetros, eu colocasse metros. Vocês iam ter que converter, fazer a conversão de unidade de medida ou converter de metros para centímetros ou de centímetros para metros, ok? Mas as duas figuras devem ter a mesma unidade de medida, ok? Então, olha só o que ele está pedindo no praticando 1. Letra A. A medida do lado do quadrado na figura 1
e a medida do lado do quadrado na figura 2, então é para você calcular a razão, né, na letra A. Na letra B, para você calcular o perímetro do quadrado, a razão do perímetro do quadrado na figura 1 e o perímetro do quadrado na figura 2. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. E na letra C, a área do quadrado, ou seja, a razão da área do quadrado na figura 1 e a área do quadrado na figura 2. Então, a área é diferente, tá? A área é uma medida de superfície, certo? Então, para calcular a área do quadrado, é só fazer lado vezes lado, ok? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem o praticando 1 e, na sequência, eu volto para fazer a correção com vocês. Vamos lá então, corrigindo então a letra A do nosso praticando 1. Olha só, na letra A ele pede para você calcular a razão da medida do lado do quadrado na figura 1 pela medida do lado do quadrado na figura 2. Então nós temos aqui 20 por 50. Fazendo então a simplificação dessa fração, nós vamos ter que a proporção é 2 para 5, ok? Na letra B, então, ele pede para fazer calcular a razão do perímetro do quadrado na figura 1 e perímetro do quadrado na figura 2. O perímetro da figura 1 vai ser 20 mais 20 mais 20 mais 20. O quadrado tem 4 lados iguais e cada lado vale 20.
Então, o perímetro da figura 1 é igual a 80 centímetros. E o perímetro da figura 2? Olha só, cada lado vale 50. Então, eu vou somar os 54 vezes. Então, o perímetro da figura 2 é igual a 200 centímetros. Na sequência, nós vamos calcular a proporção da figura 1 pela figura 2, ok? 80 está para 200. Fazendo, então, a simplificação por 10, nós temos que 8 está para 20 e percebemos que essa fração ainda pode ser simplificada, ainda pode ser reduzida. Então, eu vou simplificar, por exemplo, por 4. 8 divide por 4, 2. 20 divide por 4, 5. Então, a razão é de 2 para 5, ok? Então, percebam aqui, ó, que essa fração, ela foi simplificada 2 vezes, certo? E por último, na letra C, ele pede para calcularmos a razão da área do quadrado na figura 1 e a área do quadrado na figura 2. Então, a razão, a área vai ser 20 vezes 20. Olha só, cuidado, porque a unidade de medida de área é centímetros quadrados. Então, a área 1 vai ser 20 vezes 20, que vai dar 400 centímetros quadrados. E a área 2? 50 vezes 50, que vai dar 2.500 centímetros quadrados. Fazendo, então, a proporção entre essas duas áreas e simplificando, nós temos que a proporção é de 4 para 25, certo? Então, vamos agora para o nosso Praticando 2. Rubens precisa trocar o piso da cozinha de sua casa. Ao pesquisar na internet, percebeu que 5 caixas do porcelanato que ele gostou cobrem exatamente uma superfície de 23 metros quadrados. Letra A. Quantas caixas desse piso são necessárias para cobrir uma área de 69 metros quadrados? Letra B. Caso Rubens compre 10 caixas desse piso, qual será a área coberta? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o exercício e, na sequência, eu volto para a correção.
Vamos lá então, na letra A do nosso Praticando 2, ele quer saber quantas caixas desse piso são necessárias para cobrir 69 metros quadrados. Então, como o próprio enunciado do exercício já deixou claro, se 5 caixas desse piso cobrem uma superfície de 23 metros quadrados, nós podemos expressar essa relação assim: 5 caixas para 23 metros quadrados, ok? Bom, mas então nós temos que a área em que será colocado o piso é o triplo dessa área coberta por 5 caixas de piso, porque afinal de contas, se eu pegar o 23 e multiplicar por 3, vai dar os 69 metros quadrados que ele está me pedindo. Então, como nós podemos resolver isso? Como a gente sabe que é o triplo, eu posso multiplicar aqui os valores dessa razão. Eu posso pegar o 5, multiplicar por 3, que dá 15, e o 23, multiplicar por 3, que dá 69. O que isso significa então, né? Significa que para cobrirmos, cobrir uma área de 69 metros quadrados, eu vou precisar de 15 caixas de piso, ok? Então, quando você percebe que um dos valores ele é o triplo ou o dobro, você pode então multiplicar os dois valores da proporção anterior pelo dobro, no caso desse exercício pelo triplo, e aí a gente encontra aqui o número de caixas necessárias para cobrir 69 metros quadrados. Então vamos lá, letra B. Caso Rubens compre 10 caixas desse piso, qual será a área coberta? Então veja, ó, 10 caixas é o dobro das 5 caixas. O que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar a proporção agora por 2. Então 5 vezes 2, 10 e 23 vezes 2, 46. Lembra que o 10 é o número de caixas e o 46 é a área total que eu quero cobrir com o piso. Então, significa que para fazer a cobertura de uma área de 46 metros quadrados, eu vou precisar de 10 caixas, ok? Praticando 3, vamos lá. Ana fará uma viagem de carro com sua irmã. A autonomia do carro de Ana é de, em média na estrada, 27 km para cada 2 litros de combustível. Supondo que essa média de consumo de combustível seja mantida durante toda a viagem, determine, letra A, quantos litros de combustível o carro de Ana gastará em uma viagem de 135 quilômetros? Letra B, com 30 litros de combustível, qual será a distância da viagem percorrida? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o Praticando 3 e na sequência eu volto para a correção.
Vamos lá, então. Na letra A, eu vou fazer uma proporção de 2 litros para 27, que é a informação que o exercício me passou. Veja, como eu sei que 27, corresponde à quinta parte de 135 quilômetros, que é o que ele está colocando aqui na letra A, o que a gente vai fazer então? Nós vamos aumentar em 5 vezes a distância a ser percorrida. Se eu aumentei em 5 vezes a distância a ser percorrida, já que 5 vezes 27 dá os 135 quilômetros, eu vou aumentar também 5 vezes o consumo de combustível, ok? Então, fazendo a multiplicação, olha lá, 2 vezes 5, 10, 27 vezes 5, 135. Então, significa que para percorrer os 135, eu vou gastar no mínimo 10 litros de combustível. E na letra B, com 30 litros de combustível, qual será a distância da viagem percorrida? Então, veja, como a gente já sabe que com 2 litros de combustível o carro percorre 27 quilômetros, eu vou calcular então o quanto ele percorre com 30 litros, que é só multiplicar, aliás, que é só dividir neste caso por 2, tá? Então, eu sei que vai ser uma autonomia 15 vezes maior. Bom, se eu pegar essa proporção então e multiplicar as duas grandezas por 15, olha só, eu chego à conclusão de que com 30 litros de combustível eu consigo percorrer 405 quilômetros, ok? Nesta aula nós falamos sobre razão e proporção, especialmente sobre o conceito de razão. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!